O TCE na TV já está no ar. Fique com a gente e confira os destaques desta edição. Conselheira Angélica Guimarães é eleita presidente do TCE para comandar o órgão de fiscalização e controle do Estado durante o biênio 2026-2027. Trabalhar em prol do povo sergipano, fiscalizando a excelência, fiscalizando os recursos públicos. Gestão e transparência. Corte de Contas Sergipana cedia o primeiro seminário de gestão e governança pública em parceria com o Conselho Regional de Administração de Sergipe. Contas com o erário. Conselheiros julgam 100 processos nas sessões das câmaras durante a primeira semana do mês de novembro. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o Procurador da República, José Roberto Pimenta Oliveira, fala sobre direito administrativo sancionador e o papel dos órgãos de controle. Fique com a gente, o TCE na TV está só começando. Os conselheiros do Tribunal de Contas de Sergipe elegeram por unanimidade a mesa diretora que vai comandar o órgão durante o biênio 2026-2027. E a conselheira Angélica Guimarães foi a escolhida pelos seus pares para assumir a presidência a partir de janeiro do ano que vem. Confira os detalhes na reportagem de Juliane Balbino e Mica Neto. A votação foi conduzida pela presidente da Corte de Contas, conselheira Suzana Azevedo. Primeiro, o colegiado votou para o cargo de presidente da Corte. Por unanimidade, a escolhida foi a conselheira Angélica Guimarães. Doutora Angélica Guimarães, 7 votos. Logo após a votação, a presidente eleita conversou com a imprensa. Ela falou sobre o sentimento de ter sido escolhida para comandar a Corte de Contas no próximo biênio e destacou quais serão as prioridades da gestão. Nós trabalharemos muito com relação à modernização, melhorar mais ainda aqui no tribunal. Nós aproximaremos muito os jurisdicionados do Tribunal de Contas, exerceremos a função pedagógica do Tribunal de Contas e nós esperamos ainda mais trabalhar em prol do povo sergipano, fiscalizando a excelência, fiscalizando os recursos públicos no estado de Sergipe. Depois da votação para presidente, o colegiado deu início à votação para o cargo de vice-presidente da Corte. Também eleito por unanimidade, o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro foi o escolhido. Depois de agradecer por ter sido votado pelos pares, o vice-presidente eleito disse qual será o seu compromisso nos próximos 2 anos. Trabalhar em prol da sociedade sergipana e levar o tribunal a um patamar que ele merece estar. Estaremos junto com a conselheira presidente Angélica e com o corregedor Filizola, fazendo e desenvolvendo um trabalho à altura que da sociedade sergipana merece. A votação seguiu para escolher o novo corregedor da Corte. Também eleito por unanimidade, o escolhido foi o conselheiro José Carlos Felizola. Ele destacou o papel da corregedoria e disse que pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado. Nosso grande desafio é continuar o trabalho que vem sendo feito atualmente pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes. Eu sou o conselheiro mais novo na casa, eu tenho apenas 2 anos e 7 meses e já ser eleito para uma função tão importante aqui no tribunal e já participar da mesa diretora. Então, para mim é um desafio e peço a Deus e a todos que me ajudem a fazer o melhor trabalho possível para o Tribunal de Contas, mas sobretudo para a sociedade sergipana. Ainda durante a sessão, a presidente eleita, Angélica Guimarães, indicou para o cargo de ouvidor da Corte o conselheiro Ulisses Andrade e para o cargo de diretor da Escola de Contas, o conselheiro Luiz Alberto Menezes. Depois da votação, a presidente da Corte, conselheira Suzana Azevedo, fez votos de boa gestão à nova mesa diretora e destacou alguns avanços da Corte de Contas nos últimos 2 anos. Agradecer a todos os servidores do tribunal, porque procuramos fazer com que as inovações fossem feitas. Criamos 8 robôs de inteligência artificial para melhorar a vida da população, como também aos nossos servidores nas suas auditorias. Fizemos com que reformas físicas, a questão da sustentabilidade também foi um ponto muito importante na nossa gestão. Nós vamos ter energia limpa no tribunal, com energia solar. Então o servidor foi super valorizado. Hoje
nós estamos finalizando a gestão com curso, com formatura de mestrado, formatura de MBA, formatura até do EJA, com os nossos servidores terceirizados. Então, a gente se sente, assim, muito realizada. O TCE de Sergipe esteve de portas abertas para sediar o primeiro seminário de gestão e governança pública. A iniciativa celebrou as 6 décadas da profissão de administrador e enalteceu municípios que se destacam em governança. O evento, que aconteceu no auditório da Corte de Contas, reuniu mais de 400 participantes, entre gestores, administradores, autoridades e estudantes, para discutir estratégias para fortalecer a gestão pública e a governança nos municípios. O seminário integrou as ações de comemorações pelos 60 anos da regulamentação da profissão de administrador no Brasil e destacou a importância da ética, da transparência e das boas práticas na administração pública. A programação contou ainda com palestras sobre inovação e eficiência, entre elas a do auditor de controle externo 1 do TCE, Diogo Camilo, que ressaltou a importância dos indicadores na avaliação da gestão municipal. Os conselheiros do TCE julgaram 100 processos nas sessões das câmaras na primeira semana de novembro. Acompanhe. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 58 processos. Participaram da sessão os conselheiros Ulisses Andrade e Angélica Guimarães, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa e o subprocurador do Ministério Público de Contas, Brício Melo. Na pauta, processos previdenciários e recursos de reconsideração. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 42 processos. Participaram da sessão o conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, os conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa e o subprocurador do Ministério Público de Contas, Brício Melo. Na pauta, processos previdenciários, recursos de reconsideração e atos de admissão de pessoal. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o procurador da República, José Roberto Pimenta Oliveira, fala sobre direito administrativo, sancionador e o papel dos órgãos de controle. É depois do intervalo TCE na TV. Volta já. Olá, eu sou Leonardo Dias, jornalista da FAN-FM, e a minha pergunta para o Coletiva de Imprensa é a seguinte: para que serve a emissão de certidão negativa junto ao TCE? Olá, Leonardo. Que boa essa pergunta. Aqui no tribunal nós temos algumas situações de certidões negativas. Nós emitimos certidões negativas para pessoas físicas que possuem fins para registro eleitoral. Nós emitimos também certidões negativas para os entes jurisdicionados do tribunal. Na sua grande maioria, essas certidões negativas para os entes jurisdicionados são quando eles necessitam realizar operações de crédito, seja interna ou externa, com ou sem garantia da União. E, por fim, nós emitimos um terceiro tipo de certidão negativa para as pessoas jurídicas. Essas normalmente se destinam à participação em outras licitações em outras unidades jurisdicionadas ou outros entes federativos. Em resumo, são esses 3 tipos de certidões que nós emitimos aqui no tribunal. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o convidado é o Procurador da República, José Roberto Pimenta Oliveira. Em entrevista ao jornalista Messias Carvalho, ele falou sobre o direito administrativo sancionador e o papel dos órgãos de controle. Destacou a importância da transparência e da ética na aplicação das sanções e na gestão dos recursos públicos. Um diálogo sobre controle, eficiência e boa governança. O poder sancionador do Tribunal de Contas, esse é o tema do nosso Diálogo Cidadão de hoje e que foi tema, inclusive, de um seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado no seu pleno e que teve como uma das estrelas o Dr. José Roberto Pimenta, procurador regional do Ministério Público Federal, procurador da República. Dr. Pimenta, obrigado por ter aceito esse nosso convite. Esse diálogo cidadão é para falar à população exatamente, fundamentalmente dos direitos, que lhes estão disponíveis,
e muitas vezes esse direito ele não é tão disponível assim que não seja, né, pela imposição da disposição legal, da aplicação da lei. A importância desse evento discutido no Tribunal de Contas do Estado. Em primeiro lugar, muito obrigado. Também é uma honra estar aqui no Diálogo Cidadão, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para falar um pouco do tema do seminário, aqui ao seu lado, Messias, no que também te parabenizo aí pela condução desse programa tão importante que leva a realizações do tribunal para a sociedade. Então, nós estamos lidando aqui com o tema da atividade sancionadora realizada pelo Estado, pela própria administração pública e também, no caso, pelo próprio Tribunal de Contas, né? Então, a nossa discussão aqui é uma discussão séria em torno de como os tribunais e a própria administração, elas devem exercer essas competências sancionadoras que cada vez mais elas se alastram no campo da organização do Estado. Às vezes isso passa despercebido, mas existe uma tendência crescente, avassaladora, de que competências estão sendo outorgadas a órgãos e entidades da administração, com natureza sancionadora, assim como também, né, os próprios órgãos de controle que vão controlar a legalidade da atuação da administração pública em prol dos direitos da sociedade, os órgãos controladores também recebem essas competências, como é o caso do Tribunal de Contas, né? A nossa Constituição Federal, ela prevê expressamente os tribunais de contas têm competência sancionatória na imposição de sanções, que no caso na Constituição prevê, por exemplo, uma multa. Mas, por exemplo, tribunais de contas também podem decretar a inidoneidade de licitantes e contratantes com a administração pública, podem decretar a inabilitação de pessoas para o exercício de cargo público. Então, é muito importante a gente focar nisso, porque quando você quer que os tribunais, por exemplo, os tribunais cumpram muito bem a sua função de controle externo, a gente quer que eles também produzam as sanções devidas exatamente para tutelar o patrimônio público, para tutelar a probidade administrativa, responsabilizando os agentes públicos. Então, esse é o grande tema, esse é um tema do momento, porque os tribunais, eles crescentemente vêm exercendo um papel fundamental no nosso Estado, na defesa da República, e dentro dessa atividade que eles exercem, a atividade de responsabilização, de sanção, também é proeminente. Nós temos um arcabouço legal muito forte, muito contundente, né? Desde a velha lei de licitação, a nova legislação, as leis de improbidade, lei de responsabilidade e tudo mais. É um armamento pesado, mas infelizmente me parece que a guerra contra a corrupção, ela tem outras nuances, é difícil. O senhor que é procurador da República, representa o Ministério Público Federal na sua atuação. Como é que o senhor analisa essa batalha permanente e é o que me parece eterna? Eu acho Messias, que você colocou bem. É uma batalha permanente, é um enfrentamento permanente. Acho que hoje a consciência sobre esse problema é uma consciência que passa por todos os níveis, né? Nível local, nível estadual, nível federal ou nacional, nível internacional. Então, nós temos inclusive uma convenção internacional contra a corrupção, em que ela faz até referência a órgãos de controle, né, defendendo a independência desses órgãos de controle, né? Então, isso cabe, por exemplo, para tribunais de contas, né? Autonomia, independência desses órgãos. Esse enfrentamento da corrupção, ele se faz de forma muito ampla mesmo no Brasil. E ele é um dever da própria administração pública, né? Ele é uma finalidade institucional de um órgão de controle externo, do Ministério Público, na defesa da tutela do patrimônio público e social. Então, realmente, ao longo do tempo, o Brasil ele foi avançando e ele foi aprovando legislações que cada vez mais tentam cercar o fenômeno da corrupção. Mas é claro que a corrupção ela pode ser controlada, ela pode ser reduzida, mas dificilmente nós vamos conseguir eliminar. Mas isso não nos tira o dever
de construir formas de prevenção que gerem efetiva prevenção e quando ocorre, os tribunais possam reagir de forma adequada. Porque quando você sanciona de forma adequada, você está gerando a perspectiva de que não se deve realizar aquela conduta proibida, porque o Estado ele estará atento, fiscalizando, controlando e gerando, portanto, uma reação que é uma reação gravosa. O direito brasileiro, nesse conjunto de leis que você citou rapidamente, se eu pego a lei orgânica dos tribunais de contas, se eu pego a lei de improbidade administrativa, se eu pego a lei anticorrupção, se eu pego o direito penal, todas as disposições sobre crimes licitatórios, sobre o Código Penal, se eu pego legislação eleitoral, lei da ficha limpa, você tem um arsenal imenso que compõe um sistema brasileiro anticorrupção. Então, nós precisamos virar essa página, O Brasil tem essa dificuldade muito grande, Parte desse problema está conosco, porque nós estamos conosco quando eu digo com as instituições de controle, Porque eu também integro uma instituição de controle que é o Ministério Público Federal. Então, uma parte está com as instituições que precisam funcionar e funcionar bem. Essa parte a gente precisa cada vez melhorar e aprimorar. O senhor diria agir mais. Agir mais e melhor. Vocês entrecheiram essas instituições, especialmente o senhor representando aqui o Ministério Público Federal, toda essa estrutura legal, todo esse aparelho de defesa dos interesses da sociedade. Mas não raro a gente ouve críticas dos gestores, a atuação especialmente do Ministério Público e muitas vezes dos tribunais de contas, dizendo que é impossível trabalhar, não dá para gerir com tantas amarras. Você acha que há um excesso de um lado ou de outro? Poder-se-ia buscar um meio termo nesse processo ou não? O que é uma leniência da gestão no cumprimento estrito das regras legais? Messias, essa pergunta ela é excelente, porque ela toca num ponto que é muito importante e que sofreu inflexão no direito brasileiro. O administrador público no Brasil, é óbvio que ele tem o seu campo próprio de desempenho funcional. Então, inclusive, por exemplo, em matéria de licitação, em matéria de contrato. Um exemplo muito simples, uma contratação direta sem licitação. É óbvio que o administrador público tem a autonomia para fazer aquela contratação, interpretar a lei, que é ampla, genérica, com termos genéricos, e portanto, responder pela prática desses atos, de ter feito aquele contrato, a execução daquele contrato. E se tem muito dito que não, que existem muitos controles sobre o administrador, que isso está inviabilizando a atividade dele, na verdade aí existe um excesso, porque o controle faz parte da democracia. Não existe Estado de Direito sem o controle, não existe administração pública sem controle. Então, sem controle nós não teríamos democracia nenhuma, não teríamos república. República é coisa pública, portanto, coisa pública tem que ter controle, Então, há um certo excesso nessa interpretação. Acreditar, ou cogitar do apagão de canetas e atribuir a causa desse apagão de canetas aos órgãos de controle, isso é um excesso, eu diria que é um excesso é uma metáfora bastante excessiva, inclusive. Agora, também é certo que pela ausência de cultura, de conhecimento, de capacitação nessa matéria sancionadora, é certo que muitas irregularidades que não geram sanção ou que não deveriam gerar sanção, acabam gerando. Então, gera uma ação de improbidade administrativa, gera um julgamento por uma irregularidade que seria formal, mas o órgão considera material. Às vezes, se considera que essa inexigibilidade de licitação ela foi ilegal, o contrato todo tem que ser invalidado, tudo tem que ser devolvido. Então, também existe, digamos assim, um excesso em relação aos órgãos, da forma como eles reagem a essas ilegalidades. Nós podemos chegar ao meio termo? Podemos chegar e devemos chegar. Isso tem a ver com muito aprimoramento, não só da parte do administrador, que não pode se furtar ao controle, mas também por parte do controle,
que não pode se furtar a se capacitar e a atuar de forma mais proporcional. Mais proativa. De forma mais proativa, preventiva, né, pedagógica. Porque controlar não é meramente só olhar para o passado e estabelecer consequências para promover responsabilidade de agentes. Controlar não é isso. Controlar também, mas controlar é também uma forma de se antecipar ao que pode acontecer de errado. Evitar o prejuízo. Evitar prejuízo. Nem sempre o cristal se Não, e o agente público no Brasil, né? Messias, vamos lembrar, nós vivemos no Brasil. Quer dizer, vivemos numa federação, estados, mais de 5 mil municípios, 27 unidades federativas, além da União. Então, muitos gestores públicos realmente não têm capacitação. Né? Então, pensar que os agentes públicos eles têm conhecimentos profundos de direito administrativo, vão cumprir a lei de forma adequada, porque conhecem, isso também não é verdade. Então, a gente também tem que ter esse olhar de que, às vezes, podem haver erros. Erros devem gerar responsabilização? Não devem gerar responsabilização. Devem gerar capacitação, uma forma de atuação diferenciada do órgão de controle. Né? Então, eu acho que excessos à parte, nós temos como chegar a um bom termo em prol da sociedade. E a ninguém cabe o direito de desconhecer a lei, né? Agora, com relação a, acho que a estrela maior desse nosso diálogo aqui, né, é o cidadão, né? Numa abordagem ao nosso tema desse espaço maravilhoso que a gente dedica aqui no nosso Tribunal de Contas. É o diálogo cidadão, tá o cidadão, né? Ele também não deveria receber uma mensagem direta em todo esse trabalho de controle, de conhecer melhor os seus direitos e vigiar melhor esses na sua execução? Eu acho que sim, Messias. Esse ponto também é muito importante, tem relação com tudo que está se passando, não só no seminário, com as atividades que envolvem o direito administrativo sancionador. Né? Quanto mais a sociedade civil se organizar, quanto mais o cidadão assumir o seu papel de cidadania ativa, né? Quanto mais o cidadão levar o conhecimento dos órgãos de controle, as irregularidades que eles vivenciam, né, a sua experiência na sociedade, o cidadão também está contribuindo, né? Ele também está contribuindo, porque é óbvio que do ponto de vista do controle você não tem como fazer um controle onipresente. A atividade do Estado se volta para o cidadão, então quando esse cidadão detecta algo de irregular, ele tem que acionar os mecanismos que existem na democracia para que ela própria possa, né, utilizar das instituições em seu favor. Mas nós vivemos num mundo em que o cidadão ele realmente não é considerado cidadão ainda. O Brasil precisa avançar muito, porque todo cidadão que se incomoda e que vai buscar os seus direitos, ele sofre muitas represálias. Então, os órgãos de controle precisam, inclusive, tutelar, proteger esse cidadão. Então, não é à toa, por exemplo, que os tribunais de contas têm que ter um tratamento muito cuidadoso com as denúncias, o Ministério Público, corregedorias de um modo geral, porque é muito fácil criar represálias contra aquele que se insufla contra esse estado de coisas e de irregularidades, né? Então, falando sobre o cidadão, então é muito importante que ele saiba que as instituições brasileiras estão passo a passo melhorando a tutela de quem quer e pode denunciar e que precisa de proteção, né? Que eu diria que é a grande maioria dos denunciantes que precisam de proteção, né? E essa participação é fundamental. E uma participação, já que o senhor falou na questão da recepção às denúncias, há uma atuação, por exemplo, Sergipe tem se destacado, inclusive em parceria com outras instituições, inclusive o próprio Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal, de uma atuação proativa, de uma atuação presencial, né? Ir lá na unidade de saúde, ir lá na escola pública,
Isso é fundamental, né? Não se faz o controle de gabinete. E a sociedade hoje, você tem tantos instrumentos que o cidadão pode levar conhecimento dessa irregularidade, né? Hoje, nesse mundo digital, praticamente você posta uma irregularidade que você está sofrendo, né? Uma arbitrariedade, né? Porque nós estamos falando disso, né? Toda vez que o cidadão tem um direito negado, do outro lado existe uma arbitrariedade sendo cometida. Então, captar, né, facilitar o acesso do cidadão para ele trazer a notícia dessas irregularidades, isso é muito importante. Agora, reagir rápido a isso também é muito importante, né, porque isso também faz parte do direito de cidadania. Garante a credibilidade, né? Garantir a credibilidade. Não adianta eu gritar e não ser ouvido. Exatamente. Então, a credibilidade, ela é um pilar dos órgãos de controle, né? Então, tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria Pública, de um modo geral, a credibilidade é fundamental. E como é que você adquire credibilidade? Respondendo de forma adequada a essas demandas, que podem ser individuais ou coletivas, né? Gerando, portanto, um resultado a partir daquela demanda, mesmo que seja para considerar que não, olha, está tudo regular. Né? O cidadão está equivocado, ou então não, o contrário, não, realmente está irregular, o cidadão está tendo o direito violado. Doutor José Roberto Pimenta, muito obrigado por ter proporcionado esse momento ímpar no nosso diálogo cidadão, de tanta sabedoria, especialmente de tanto esclarecimento quanto aos direitos fundamentais do cidadão, né, e a responsabilidade direta dos órgãos de controle, sejam eles direto, administrativos, controles difusos, como é do Ministério Público. Messias, muito obrigado a você também. Parabéns aqui pela sua atuação no Diálogo Cidadão, pelo acolhimento tipicamente sergipano. Eu que agradeço aqui a alegria e a satisfação de estar aqui ao teu lado. Muito obrigado. E o TCE na TV termina aqui. Na edição de hoje, você conferiu os detalhes sobre a eleição da conselheira Angélica Guimarães como nova presidente do TCE para o biênio 2026-2027. Acompanhou o primeiro seminário de gestão e governança pública realizado em parceria com o Conselho Regional de Administração. Viu que os conselheiros do TCE julgaram 100 processos na primeira semana de novembro e assistiu à entrevista do Procurador da República, José Roberto Pimenta Oliveira, no quadro Diálogo Cidadão. O programa completo está disponível nas redes sociais do Tribunal de Contas de Sergipe. Fique ligado e até a próxima edição.